Sejam todos bem-vindos ao Conversa do Despertar, o podcast onde exploramos histórias de vidas, filosofias, trajetórias que têm o poder de inspirar e transformar pessoas. Hoje temos o prazer de receber um convidado muito especial. Ele é professor, ele é mentor, ele é multiempresário, escritor, é uma rama aqui de títulos. Com a sua trajetória de vida, ele vem inspirando as vidas das pessoas e os negócios, com muita experiência também no ramo do desenvolvimento pessoal. O nosso querido Flávio Miata. Seja bem-vindo, Flávio. Gratidão pelo convite, pela oportunidade. Realmente, assim, é um momento muito importante estar passando um pouco mais do que a gente vive, do que a gente passa e do que a gente descobre aí na nossa jornada, né? E como a gente pode ajudar as outras pessoas com isso, né? Então, é um imenso prazer estar aqui contigo, viu? Gratidão, aceitar o convite, por estar aqui. Esse podcast, ele tem o intuito de levar as mensagens das pessoas, para que quem ouve entenda que o caminho de cada um traz histórias que inspiram. Por isso que a chamada é Os Caminhos por Onde Passei me inspiraram, trazem, né, grandes histórias. Flávio, você utiliza várias ferramentas como o Enneagrama e a constelação para ajudar as pessoas a se desenvolverem. O autoconhecimento é considerado uma chave na vida, né? Uma vida mais equilibrada, mais abundante. Como que foi para você esse processo de descoberta do Enneagrama e das constelações? Isso é uma ótima pergunta, porque, na verdade, eu vim de um segmento onde as pessoas não são tão valorizadas, né? Eu vim de uma área de investimentos, uma área financeira, uma área de controladoria. Então, é uma área que normalmente não se tem uma importância ao ser humano, né? E eu passei por vários momentos pessoais meus e eu acabei mergulhando inicialmente no Enneagrama, né? E foi onde eu comecei a entender algumas questões, né? Porque nós temos algumas atitudes nas nossas vidas que nós não queremos ter, mas é que é um impulso, né? É algo que controla a gente faz, quando a gente faz, a gente fala, nossa, eu fiz de novo, sabe? E isso acaba movimentando as pessoas, né? Isso acabou mexendo muito comigo. E quando eu entendi sobre o Enneagrama, sobre a personalidade que vem de uma criança ferida, que a gente consegue tratar isso, a gente consegue melhorar algumas situações, isso para mim foi libertador, né? Então, eu até brinco, né? O Enneagrama, ele fala de 9 tipos de personalidade, né? Como se você tivesse uma oportunidade de morar numa casa com 9 janelas ou portas, e você olhar o mundo apenas por uma delas, né? Então você perde muita coisa. Então, realmente é o que você falou, a autodescoberta, o autoconhecimento liberta pessoas para que elas possam viver de uma forma mais plena, né? E foi aí que começou todo esse movimento meu. Eu digo que o autoconhecimento é o primeiro passo para a gente enxergar a vida, enxergar aquilo que a gente quer e também aquilo que a gente não quer. Tem uma frase que eu ouvi há muito tempo, fala que a gente só ama aquilo que a gente conhece, né? Então, acho que o processo de se conhecer também é um processo de amor, de auto-amor, né? E a gente também aprende a pôr limites, né, no que na vida, falar isso eu não aceito na minha vida, isso eu aceito na minha vida. Tudo parte também aí do autoconhecimento. E aí você falou que o Enneagrama tem as 9 personalidades. O que seria isso? Você consegue trazer para a gente, simplificado, aí para o ouvinte que nunca ouviu falar de Enneagrama? Tá dizendo, o que é Enneagrama? Bacana. Assim, o Enneagrama é uma ferramenta milenar aí com mais de 4.500 anos de existência, né? E é uma ferramenta que ela vem sido estudada por muitas pessoas. Não tem um inventor, não tem um guru, alguma coisa assim. Só que várias pessoas se utilizam dela, porque basicamente ela tem a figura da mandala do Enneagrama, né? E essa figura, o que ela faz? Ela nos traz 9 tipos de personalidades principais, né? Então, quando a gente começa a ver cada uma dessas personalidades, tem algumas características que, quando a gente faz um evento grande que une várias pessoas e a gente separa por personalidade, junta as pessoas da mesma personalidade, parece que são irmãos, sabe? Parece que tiveram os mesmos traumas de infância. É até engraçado isso. E as atitudes dessas pessoas, elas vêm disso, né? Aquela atitude que a pessoa muitas vezes não quer, aquela procrastinação, aquela questão de autoimagem, aquela questão de
cobrança, de ira, de medo, isso tem muito a ver com a personalidade dela. Então, quando a gente entende isso, a gente consegue se libertar dessa personalidade, que tem um caminho de evolução, você começa a ser mais pleno, a ser quem você é, né? Porque quando crianças, todos nós éramos livres, né? Então nós andávamos por todas as 9 personalidades. E aí, em algum momento, nós tivemos um choque, né? Um trauma. E esse trauma, para aquela criança, foi algo forte. E aí ela usa a personalidade, que vem de persona, que é uma máscara mesmo, né? Para ela sair do mundo cruel, né? Eu preciso me proteger desse mundo cruel. E aí eu visto essa personalidade para agir. Então, quando você entende isso, aí começa todo um processo aí de transformação mesmo, né? Que ferramenta poderosa! Se você nunca ouviu falar, se você sentiu curiosidade, já tem aí um primeiro passo para vocês. Flávio, em sua experiência ajudando o desenvolvimento de pessoas, você trabalhou aí em várias áreas, veio da área de negócios, empresarial, né? Você mesmo falou aí que passou a olhar por pessoas, né? Me fala quais desafios você, na sua experiência, identificou, os desafios internos que você percebe que impede o crescimento pessoal das pessoas. Bacana. Eu percebi muito isso nas consultorias empresariais que eu atuo, né? Porque nós percebemos que algumas áreas da empresa são mais delicadas, né? Alguns cargos são mais delicados. E se a gente colocar, sabe aquela pessoa certa no lugar certo? Sim. Essa pessoa certa no lugar certo, normalmente, o que as empresas usam, né? Elas usam um teste chamado DISC ou Assessment, são testes comportamentais, né? Sim. E o comportamento de uma pessoa, ela muda conforme ela vai evoluindo. O comportamento da pessoa, ela é mutante, né? A personalidade não. Então, o que algumas empresas começaram a fazer? Se eu vou pelo Enneagrama e eu sei qual é a personalidade da pessoa, eu sei realmente como desenvolver essa pessoa, qual função serve mais para essa pessoa, ela tem mais aptidão por ser mesmo, né, daquele modelo. Então, quando a gente começa a analisar isso, a gente começa a otimizar resultado nas empresas, aumentar a produtividade. Até quando eu vou contratar alguém para uma equipe, eu sabendo qual é o tipo de personalidade daquele gestor, eu já sei que tipo de pessoa eu posso contratar, que vai ser mais fácil o convívio, que vai ser mais tranquilo, ou que tipo de personalidade não vale a pena eu contratar, porque vai ser um choque, né? Porque nós temos, na verdade, 3 centros de inteligência no Enneagrama. São 9 personalidades, mas são 3 centros principais, que são aquelas pessoas que são mais ligadas ao corpo, ao físico, aquelas pessoas mais ligadas ao coração mesmo, ao sentimento, e aquelas pessoas mais ligadas à mente, né? Então, depende do tipo de pessoa. Se eu pego uma pessoa muito ligada à mente para trabalhar com alguém que é muito ligado ao coração, eu falo, pô, essa pessoa é fria, essa pessoa é muito mimimi, aí começam os conflitos, né? Então, é uma ferramenta, acima de tudo, de compaixão, porque você começa a entender o porquê que as pessoas tomam as atitudes da forma que elas tomam. E aí você tem um olhar com compaixão, um olhar com entendimento, com acolhimento. Isso, mudando o clima de uma empresa, ou um relacionamento, ou o que for, começa a ter um resultado completamente diferente. Perfeito. Você falou do DISC. Esses dias eu estava assistindo uma mentoria, e aí teve o teste do DISC. E aí eu falei, nossa, mas eu sou influente, nunca que eu daria certo em tal ambiente, né? Um dos meus ali do DISC. Mas o Enneagrama, ele é mais profundo, né? Você trouxe aí o teste de personalidade. Então, se você sabe a sua personalidade, aquilo que você flui melhor, isso já é meio caminho andado na vida e nos negócios. Exemplo, eu falando hoje numa mentoria que eu dei, não adianta você, estou falando do estilo de aprendizagem, você ser auditivo e querer fazer uma função que te exige uma energia sinestésica. Eu, por exemplo, eu sou auditiva, eu não vou dar certo com uma energia, um trabalho sinestésico. O pessoal pergunta, o que é um trabalho sinestésico? Gente, pessoa sinestésica é aquela pessoa que precisa fazer, ela precisa tocar. Estou falando só do estilo de aprendizagem, não estou falando do Enneagrama, porque eu não sou especialista em Enneagrama, mas estou dando um exemplo, né, de como é importante você se conhecer para você não estar no lugar errado, para não criar aquela falsa sensação que a gente tem, assim, de fracasso, muitas vezes. Fala, nossa, mas eu não consigo fazer esse negócio fluir, esse trabalho fluir. De repente, você
não está executando de acordo com a sua personalidade, de repente você não está até na profissão certa, que tem a ver, né, Flávio, com a sua personalidade, e ali você insiste, e acaba se sentindo, né, nossa, eu fracasso nisso, eu fracasso naquilo, né? Tem pessoas que têm um perfil para vendas, e se você colocar ela encaixotada ali digitando, ela vai se sentir muito frustrada. Eu vejo muita gente chegando até mim falando, eu estou frustrada, eu não trabalho com aquilo que eu quero. Mas muita gente, assim, gente mais velha, tá? Pessoal 60, 65 anos, falando, olha, agora eu quero trabalhar naquilo que eu realmente amo, naquilo que eu sinto que eu tenho aptidão, né? Não mais só pelo dinheiro. E o pessoal, aí os milênios, que é o meu caso, a gente está tendo uma busca maior por auto se conhecer e estar no que a gente realmente sente prazer. O trabalho, ele não tem que ser necessariamente um sacrifício, uma coisa pesada. A gente pode fazer aquilo que a gente gosta e que rende uma graninha aí substancial para a gente ver a vida que a gente deseja. A gente falou isso nos podcasts anteriores sobre dinheiro, sobre prosperidade. O que o Flávio está trazendo, pessoal, preste atenção, são ferramentas incríveis e é uma ciência. Então, você pode encontrar algumas respostas, ou todas as respostas que você busca profissionalmente sobre a sua vida com esta ferramenta. Show de bola, Flávio. Flávio, na vida, para você, qual é a importância de equilibrar o sucesso profissional com a realização de vida? Essa é uma pergunta que cabe muito bem para o meu tipo de Enneagrama. Meu Eneatipo é o tipo 3, né? Que é o tipo vencedor. O próprio nome já diz, né? Ele gosta de performance, de resultado, é workaholic, esquece da vida, da família, esquece de tudo. E no final, até foi quando eu conheci um pouco mais, quando eu mergulhei no mundo do autoconhecimento, foi um momento que eu buscava muito sucesso profissional, e aí eu comecei a entender que esse sucesso profissional, na verdade, não é um sucesso pessoal, na verdade, não é o que eu quero, e na verdade é algo que eu estou fazendo para o outro, né, e não para mim. E aí, quando a gente começa a entender um pouco mais do que a gente precisa, né, o que aonde estão as nossas moedas, né? Onde estão nossas riquezas, aonde estão... E aí você começa a falar, opa, não é dinheiro, não é essa situação. Mas isso tem muito a ver também, até o que você estava falando antes, que as pessoas hoje, elas buscam empregos que elas se sentem bem, né? Que elas possam se sentir bem, que elas possam prosperar, e muitas vezes elas buscam apenas a grana, né? Não necessariamente o que ela gosta de fazer. E aí, quando você faz alguma coisa com uma troca comercial pura de só dinheiro, a pessoa ela vai viver frustrada. E ela vai chegar nos 60, 70 anos querendo jogar a toalha, ou vai ter um burnout, ou vai ter um problema, porque o corpo vai querer tirar ela daquela situação, né? Então, quando a gente consegue já dar o passo antes, o que é importante, assim? Muitos procuram o Enneagrama para achar uma missão de vida, tá? Daí usa a ferramenta de Ikigai junto, enfim, mas usa algo que você goste de fazer, porque independente do que você goste, que você tem um dom para fazer, você vai ganhar dinheiro. Então, assim, não existe nada, nenhuma profissão que vai te dar mais dinheiro ou menos dinheiro, não existe isso. Na verdade, se você encontrar a área que você gosta, que você trabalharia até de graça, vamos dizer assim, né? E aí você vai ter uma entrega, com certeza, maior do que a das outras pessoas que estão naquela área. E essa sua entrega vai te dar sucesso, vai te dar performance, vai te dar dinheiro, vai te dar tudo. Então, eu até brinco, assim, quando eu trabalho com pessoas mais novas, né? Eu já sou um pouco, já passei um pouco da idade, né? Já tenho 42 anos. Então, quando a gente olha o pessoal bem mais novo, a gente fala assim, busca o que você gosta de fazer, porque a conquista, tudo que você quer, vai acontecer, eu não tenho dúvida disso, né? Porque a sua entrega vai ser uma entrega, né? E tem muito a ver com o que a gente entrega para o outro, né? Em ter uma troca com o outro, não viver naquele eu, né? Sair um pouco, né? Até quando você fala hoje, todo mundo está falando de sociedade 5.0 agora, né? Que é a nova sociedade e tal, e a sociedade 5.0 nada mais do que é uma sociedade humano-centrista. É o homem no centro, né? Então, enquanto a gente não entender que não existem CNPJs sem um CPF, a gente nunca vai entender, né? Perfeito. Então, é essa situação. Perfeita. Olha só, pessoal, não existe
Anotem aí, hein? Um CNPJ sem um CPF não existe. Em todas as empresas, elas vendem para pessoas. Até os produtos, vamos brincar aqui, de pet. Quem que compra? É o ser humano. Todas as empresas vendem para pessoas. Então, fique atento a isso. Você está servindo? De que maneira você está servindo? A você e ao próximo também, né? Muitas pessoas, elas focam só na carreira. Preciso ter sucesso, é essa aqui, ó, tempo todo, e se comparam ali nas redes sociais, é performance, alta performance, eu preciso ter isso, eu preciso ter aquilo, fulano já conseguiu com 18 anos ter a mansão em Alphaville, já conseguiu, aí conseguiu ter o carro X, o carro Y, o relógio, isso, aquilo, outro, já casou, já tem 5 filhos, só tem 20 anos, tá bom, tá tranquilo, é a vida do outro, mas e você? Será que é só a vida profissional que importa? Será que você está escolhendo realmente aquilo que você deseja? Porque, que nem o Flávio falou, não importa a profissão, vai te trazer dinheiro se você estiver aberto, se você estiver fazendo com amor, com dedicação também. Ninguém tá falando assim, vou trabalhar, né? É com amor, com dedicação, exige processo, ninguém tá falando que é fácil, que vai surgir as coisas do nada, mas facilita. Parece aquela coisa assim que fala, o universo abre as portas. Eu digo que para muitos dos meus alunos, dá para ficar milionário fazendo sobrancelha? Aí eu falo, não. Eu falei, dá. Tem aí uma pessoa que cobra 25 mil para fazer uma sobrancelha, ela é bem famosa. Então dá para ficar milionário fazendo sobrancelha. Dá para ficar milionário vendendo água? Tem um rapaz que se tornou milionário vendendo água em Copacabana. Aquele foi chamado dele, era vendedor e ele encontrou um produto. Ele estudou também sobre, né, gente? Pessoal, busque os seus mentores, busque estudar, assista podcast, assista vídeo. Se você fala, olha, não tenho tempo, põe um fone, põe um podcast ali, escuta, assista uma videoaula. Procura se autoconhecer, procura se informar. Isso é muito importante. E o Flávio trouxe aqui uma fala também muito interessante, que agora o homocentrismo, né? Eu falando um pouquinho do mapa astral, de astrologia, a gente está saindo da era de peixes e entrando aí na era de aquário. É uma era muito mais voltada para o coletivo e muito mais voltada para as tecnologias. Então, muitas novas sociedades vão surgir, as pessoas vão olhar mais para o humano, né? É uma descentralização também da fé. Não que a fé vai deixar de existir, não que as religiões são ruins, tá, pessoal? Não é isso. É uma tendência do homem, tá? De ter esse olhar. E nos próximos 20 anos vai acontecer uma grande transformação, falando um pouquinho aqui de astrologia, puxando um pouquinho para o meu lado. Mas é isso. Presta atenção nas falas do Flávio. Ele trouxe tantos insights importantes até o presente momento. Maravilha, Flávio. Vamos continuar aqui. Ai, Flávio, você acompanhou muitos processos de transformações, né, das pessoas. Você é um mentor, é um professor, também é um escritor. Olhando para todas as histórias que você já ouviu, para todas as pessoas que você já teve uma troca, qual foi o maior aprendizado para você? É difícil citar o maior, né? Que são tantas fichas que vão caindo, né? Que a gente percebe que tem muita coisa que a gente precisa melhorar, né? Mas assim, eu que sempre busquei muito dinheiro, sempre o reconhecimento, o status, isso sempre me moveu muito. Eu tive uma conversa com uma pessoa que é de uma família multimilionária e ela me falou uma coisa que mexeu comigo, que ela falou assim, o dinheiro é só dinheiro, né? Então, enquanto nós temos um objetivo apenas financeiro, não vai ter nada, porque assim, o dinheiro é só uma energia, é só um movimento, é um fluxo. Ela não vai te trazer realmente a felicidade, né? Ela não vai te deixar de uma forma plena, ela vai te dar oportunidade de viver coisas, né? Ela vai potencializar o que você é, mas somente isso. Então, esse acho que foi um dos maiores aprendizados que eu já tive, né? E assim, falando em um aprendizado que eu tive para a vida, que foi o Enneagrama, que é algo que eu entrei como um aluno, e aí eu saí de lá apaixonado, já escrevi 2 livros sobre Enneagrama, dou formações de Enneagrama, sou apaixonado pela ferramenta, porque ela me trouxe a oportunidade de entender de gente, né? Eu lembro quando eu era mais novo, eu falava pro meu pai é engenheiro e japonês, né? E eu falava pro meu pai que eu não
gostava de matemática. E ele falava assim, não é que você não gosta, é que você não entende. Quando você entender, você vai gostar. E aí isso entrou na minha cabeça na época, e realmente eu comecei a entender a matemática e trabalhei boa parte da minha vida no mercado financeiro, né? Olha isso. Então, assim, por quê? Porque eu entendi e eu gostei. Daí, quando eu comecei a entender de gente, que até algumas pessoas me falavam, você não gosta de gente, você é um gestor mais forte, assim, mais incisivo, você não gosta de gente. E aí, realmente, quando eu comecei a entender de gente, isso mudou a forma que eu me relaciono com as pessoas. E quando isso me deu a liberdade de eu realmente tocar as pessoas como pessoas e não como números, isso realmente foi a maior virada de chave na minha vida, foi quando eu realmente encontrei uma paz que até então eu não tinha. Que maravilha. Olha só, pessoal, a frase. Comecei a entender de gente. Mas antes disso, ele teve que entender dele mesmo. Ele foi atrás, buscou as ferramentas. E isso é muito importante. Né? E eu digo que o maior poder que a gente tem assim, em relações a pessoas é entender de pessoas, é saber o que aquela pessoa realmente quer. Como gestor, é saber servir nesse quesito. Né? O gestor, ele é um líder, e o líder, ele serve mais do que todos, né? Nesse quesito, porque o seu time, ele vai te seguir nas suas decisões, e se as suas decisões forem concretas, assertivas, o time todo ganha. E se as decisões forem errôneas, o time também tem a perca, né? Quem nunca trabalhou com um gestor, com um líder, que era extremamente abusivo nesse sentido, que descontava, que sentia raiva, e que o ambiente de trabalho era um ambiente pesado, que existia cobranças que não faziam sentido. Acho que todo mundo já passou por isso. Então, não é só ter um negócio, não é só gerir uma empresa, é também, principalmente, entender de pessoas, como o Flávio disse, todo CNPJ tem um CPF, e todo CNPJ também precisa de pessoas, tem ali os seus colaboradores, os seus times, é de suma importância entender e saber extrair aí o melhor do time. As pessoas têm que oferecer, e se você sabe, olha, eu conheço essa ferramenta, trouxe aqui o Flávio para explicar, para nos ensinar, e agora a gente já sabe, né, com o conselho, com os gestores, com os gerentes, e a gente já sabe que aquele time fica melhor no outro setor, que esse outro time fica melhor nesse, a gente consegue desenvolver aí melhor, e eu garanto que o time, ele se sai, volta para casa mais satisfeito, veste melhor a camisa da empresa também. Flávio, para quem está começando, qual seria o seu conselho? Aquela pessoa que fala assim, olha, gostei, eu quero me aprofundar no autoconhecimento, no meu desenvolvimento pessoal, no meu desenvolvimento profissional. Qual seria o seu conselho para quem quer iniciar essa jornada? Quais os primeiros passos aí para começar? Eu acho que o primeiro passo, Michele, acho que é a permissão, né? A pessoa se permitir viver ou sentir ou entender coisas que até então ele não entendia, né? Que normalmente a gente tem uma soberba natural, né? Ah, eu sei, já fiz, já é tudo balela, aquela reatividade que é normal do ser humano. Então acho que a primeira coisa é essa permissão, assim, até vestir um pouco a humildade e falar assim, não, eu preciso entender realmente porque eu não estou conseguindo, né? E normalmente as pessoas que passam por essa transformação, elas estão passando por um momento muito crítico, né? Eu atendi alguns empresários que estavam quase quebrando a empresa para chegar ao ponto de falar, não, deixa eu olhar para a minha equipe, né? É na dor, né? Então uma ferramenta que normalmente a gente começa a buscar na dor, né? O autoconhecimento como um todo. Ninguém vai para o autoconhecimento quando acha que está tudo bem. Então, acho que essa permissão é o primeiro, né? Segundo é procurar pessoas sérias, né? Hoje o mundo do autoconhecimento ele expandiu muito. Então, tem muitas pessoas que têm um conhecimento bem raso, assim, e elas se acham especialistas. Então, toma cuidado com isso. Eu percebo isso muito no Enneagrama. Tá, eu conheço alguns, mas já fiz Enneagrama, mas com quem? Daí eu fui ver quem a forma que foi passado o conhecimento para ele foi uma forma muito rasa, assim, então, assim, não faz sentido também. Então, busque por profundidade, por pessoas que realmente conheçam a ferramenta que vocês vão utilizar, né? E em terceiro, além de se permitir buscar pessoas sérias,
é você se entregar. Porque tudo que você faz, eu brinco que a forma que você faz uma coisa na sua vida, você faz tudo, né? Então, se você se entregar um pouquinho para um curso, para uma imersão, para um estudo, o seu resultado vai ser esse pouquinho, né? Então, você tem que ser inteiro nas suas entregas, né? Eu até estava conversando com uma pessoa hoje que eu até comentei. Eu falo, as entregas não são de acordo com sentimentos ou de acordo com acontecimentos. A entrega é uma escolha. Ou eu me entrego ou eu não me entrego, né? Então, se você fala, não, eu vou me entregar, então se entrega. Entrega realmente, viva o que você tem que viver, que a transformação começa em você, né? Nunca é no outro. A gente tem esse costume, né? A gente está ouvindo uma palestra e fala, nossa, fulano tinha que estar aqui ouvindo isso, ciclano tinha que estar. Não, na verdade era você mesmo. Porque é por isso que você muda, as coisas mudam. E aí começa toda a transformação. Gente, vocês anotaram isso? Vocês ouviram, né? Vocês estão ouvindo. Salvem, vai estar salvo aqui a live e repita, ouça várias vezes. Olha a importância do que o Flávio falou. A transformação começa através da gente. Muitas vezes nós queremos que o outro resolva, né, Flávio? Né? O problema está na empresa, o problema está no chefe, o problema está nisso, o problema está no marido, na esposa, no gato, no cachorro. Mas e aí? E a autorresponsabilidade? E olhar para si? Será que você é o alecrim dourado mesmo do campo lá, silvestre? Será que você não precisa mudar? Falar aqui um pouquinho. A Milena falou, tem um menino no TikTok que vende bolo na praia e ele usa isso para aprender várias línguas. Hoje ele sabe mais de 3 línguas. Olha só que legal. A pessoa está usando de uma ferramenta ali, né? Está vendendo e também está aprendendo, está se desenvolvendo. Provavelmente ele é um linguístico, né? Ele está aí, é um comunicador e ele está aprendendo da forma que ele tem, né? Muitas vezes, pessoal, é o processo que nós temos. Tem pessoas que buscam o perfeito. Eu já fui uma dessas pessoas, tá, Flávio? Eu só fazia uma coisa quando estaria perfeito. Resumo, eu não fazia nada. Era sempre uma eterna procrastinação. Hoje, eu vivo em paz. É o meu melhor, é as condições que eu tenho. Vamos fazer. E o processo vai acontecendo, a gente vai melhorando com o tempo. Eu preciso de experiência, né? Eu digo que ninguém nasce andando. Você precisa de um processo. O primeiro passo, né? Você já nasce andando, pessoal? Quem aí já nasceu andando? Ninguém. Você vai ali chutando, depois você vai ficar em pé, você dá o passinho, você engatinha, você cai, aí você dá os primeiros passinhos. É um processo. O processo também ele tem falhas, né? Então, respeite as suas falhas também, aprenda a olhar para elas e reconhecer, olha, eu falei aqui, na próxima, eu já sei esse processo. A Ana Paula está aqui. Que bom, Ana Paula, seja bem-vinda. Que bom, eu pude te levar para o autoconhecimento e para o Enneagrama como um legado. Isis Carvalho, que live! Que legal, pessoal, que vocês estão aí virando várias chavinhas, tendo vários insights sobre o conhecimento que o Flávio nos propôs aqui, com grande maestria. Flávio, vamos falar um pouquinho dos livros que você escreveu. Qual foi o processo? O que te trouxe essa energia, essa mentalização de escrever esses livros? E qual é o público que você atinge com as suas escritas? Isso é bem interessante, até a Ana Paula que está aí. A Ana Paula é minha ex-mulher, né? E ela trabalha com desenvolvimento há muitos anos, e ela vivenciou esse Flávio que não gosta de gente, sabe, para essa migração. Então, ela sentiu toda essa migração aí, e sou muito grato a ela por tudo isso. E nós nos separamos ano passado, e eu sempre tive a vontade de escrever um livro, né? Daí vários assuntos passam pela cabeça, tal. E aí, quando eu estava com o Enneagrama, eu comecei, como eu vim de uma empresa de seguros, que é uma máquina de vendas, assim, eu tive muito conhecimento da parte comercial. Daí eu falei, poxa, eu poderia escrever algo juntando técnicas de vendas com o Enneagrama e com princípios universais, né? Religião, que seja o Deus, alguma conexão, né? E aí veio esse livro que é o Vendas Transformadoras, né? Que é um livro que eu acabei juntando tudo isso, e foi engraçado, assim, que eu fui escrevendo, e aí virou aquele super arquivão no computador, parado, sem saber o que fazer. E aí, no final, foi exatamente em um final de semana, eu fiz a compilação do livro, né? Então, eu consegui juntar, dividir em capítulo. Foi um direcionamento muito forte aí. E eu consegui entregar, fechei uma parceria com uma editora bem bacana, assim, que me deram um super amparo. E aí, eu lancei esse primeiro livro, que a ideia é trabalhar com pessoas que
precisam vender, e é uma técnica diferente, que traz um pouco de personalidade, como vender para cada personalidade, e aí vai. E aí eu comecei a dar as minhas imersões de Enneagrama, né? Que eu chamo de liberte-se da sua personalidade, né? E esse liberte-se da sua personalidade, que virou um treinamento, que era uma apostila, acabou virando um segundo livro aí de Enneagrama, que normalmente eu entrego nas minhas formações para os alunos, né? E alguns acabam comprando mesmo para entender, para conhecer, que aí traz toda a teoria de como funciona a ferramenta do Enneagrama, né? Então, as duas trazem Enneagrama, uma mais aplicado a vendas e o outro como uma ferramenta de autoconhecimento mesmo. Flávio, eu já quero esse livro. Onde que a gente encontra esse livro, menino? O seu já está separado aqui, pode ter certeza, tá? A editora ela tem um link lá nas principais plataformas de venda de livros, né? Amazon, Mercado Livre, essas aí da vida, eu não sei exatamente o nome, né? E aí eu acabo vendendo também, que eu tenho alguns livros, então se alguém quiser me chamar no particular aí, eu posso mandar o livro, ou depois eu mando o link para comprar via Amazon e aí vai. Mas é uma forma de realmente a gente olhar de uma forma diferente, né? Até quando eu lancei esse livro de vendas, o pessoal da editora falou, nossa, a gente buscou muita coisa sobre vendas, a gente nunca viu nada que traga venda, uma ferramenta como personalidade e princípios universais. Então, assim, é algo realmente único, né? Eu falei, bom, legal, acho que faz todo sentido, que é uma entrega que eu realmente, assim, eu compilei aí mais de 20 anos aí de área comercial, fora o Enneagrama, fora tudo isso. Então, espero que quem ter acesso aí, o seu está separado aqui, mas quem tiver acesso aí ao livro, que curta bastante, que possa me procurar também nas redes sociais, vai ser um prazer aí trocar experiência com vocês. Pessoal, leiam esse livro. Eu ainda não li, mas você pode ter certeza. Lembra que a gente fala aqui que todo mundo é um vendedor. E aí tem uma frase: quem vende enriquece. Todo mundo vende alguma coisa. A gente vende a nossa imagem, tem gente que vende produto, tem gente que vende serviços. Todo mundo vende. E quanto mais você conhecer sobre o processo de venda, sobre o que o Flávio trouxe aí, que é inédito, eu nunca. Olha que eu consumo bastante conteúdo sobre vendas. O final de semana passado, eu estava mergulhada em mentorias para me aperfeiçoar. Eu nunca ouvi falar sobre o que o Flávio trouxe. O Flávio trouxe aí um compilado maravilhoso. Eu tenho certeza que vocês que estão assistindo, vocês que vão assistir, vocês que estão nos ouvindo, que vai mudar as suas estratégias. Ah, mas eu estou começando o processo. Não é melhor você começar um processo já entendendo sobre pessoas? É melhor, você vai vender muito mais. Ah, mas eu trabalho CLT. Você está vendendo a sua imagem, você está vendendo o seu trabalho. E quanto mais você entender de pessoas, você já vai entender ali dentro do seu trabalho o que seu chefe está pedindo, qual é a personalidade dele, o que o colega de trabalho, o gerente, muitas vezes, você encurta caminhos para você mesmo, né? Muitas vezes, Flávio, a gente quer fazer 300 milhões de cursos, né? E esquece também aí de pôr em prática, como você trouxe, ferramentas que são que você entrega de uma forma simplificada e que a pessoa já sente ali no primeiro momento um alto impacto, uma grande transformação. Lógico que a gente sabe que tudo depende se a pessoa vai pôr em prática, né? Eu digo que não existe ferramentas nem mentorias que façam milagres. Depende, pessoal, de você. Não adianta você assistir as mentorias, ler o livro, se você não põe em prática. Põe, testa, tenta, passe pelo processo. É muito importante. Não tenha vergonha. Não tenha vergonha de se tornar rico, não tenha vergonha de ser milionário, não tenha vergonha de ser você, de se abrir para a prosperidade. E essas ferramentas é para uma vida feliz. E quando a gente fala de prosperidade, a gente está falando só de dinheiro. A gente está falando de saúde, de relacionamentos melhores, de relacionamentos com os filhos, com os amigos, com a família. E aí, Flávio, vem uma próxima pergunta. Você é pai. E essa pergunta é bem pessoal. Como que é? Você é aí um desenvolvedor de pessoas, professor, vendedor, multiempresário.
como que é essa relação com o seu filho e esse passar de conhecimento. Eu sei que ele ainda é pequenininho, mas você já pensa nisso, já se preocupa? Quais os métodos aí que você traz aí para o seu pequeno, que é lindo? Não, realmente, assim, o meu filho, na verdade, ele foi a primeira virada de chave que eu tive para entrar no mundo do autoconhecimento, né? Meu filho está com 5 anos hoje, e quando ele nasceu, assim, eu senti algo que eu nunca senti na minha vida. Quem é pai ou mãe sabe do que eu estou falando. E não adianta querer explicar, que é só quem realmente viveu isso. E realmente foi uma virada de chave, né? Eu até brinco que o meu filho me trouxe uma visão de mundo que eu nunca tive, né? Realmente foi um divisor de águas na minha vida. E sim, eu acabo tentando ao máximo entregar, tanto eu quanto a mãe dele, a gente entrega, ela é muito mais do mundo do autoconhecimento, né? Ela já atua com isso há muito tempo. Então a gente acaba sempre incentivando ele nesse autodesenvolvimento, na situação, nos conflitos que possam surgir, né? Nas necessidades, porque assim nós vivemos hoje no mundo, até como você começou ali atrás falando, desse imediatismo, né? Das pessoas, da ostentação, da pessoa que anda de Porsche financiado e acha que tá lindo, só para tirar foto que tá com Porsche ali, celular, e aí vai. E aí a gente acaba não respeitando os processos, né? Que você tem falado bastante também. E uma das principais leis do Enneagrama, que é a lei do 7, é a lei de respeitar o processo, né? Existe um processo. A gente está num país hoje que eu era no mercado financeiro, eu atuo no mercado financeiro, mas eu era muito mais imerso nesse mundo. E o Brasil é um dos países com maior número de pirâmides financeiras. Por quê? Porque o brasileiro ele quer o atalho, né? Ele quer o investimento que vai dar 20% ao mês. Isso não existe, entende? Então, o brasileiro ele busca por esse atalho, por essa cultura da ostentação, essa cultura de querer parecer algo que ela realmente não tem como ser. Então, nesse intuito, eu sou muito claro com o meu filho, né? A gente tem uma educação muito ligada a isso, a cultura do ser e não do ter, sabe? Que eu fui movido pela cultura do ter até, posso falar tranquilamente, até uns 5 anos atrás, até meu filho nascer. Eu era dessa, né? Então, é uma ruptura muito grande, só que quando a gente faz essa ruptura, pergunta se eu quero voltar a ser aquela pessoa que o ter era mais importante que o ser. Não quero. Não quero, porque hoje eu tenho momentos com meu filho que eu nunca teria antes, né? Eu vivo com meu filho de uma forma que até os primeiros 2 anos de vida dele eu não vivi, porque eu estava nesse mundo de trabalho, workaholic, não sei o quê. Hoje eu tenho tempo com meu filho, tempo de qualidade, eu fico dias da semana com ele, eu fico finais de semana com ele, e eu fico com ele mesmo, né? Não fico no celular, não fico mexendo em outra coisa. Então, é uma liberdade que nos traz momentos que realmente fazem toda a diferença na vida. E aí a gente começa a entender, né, o que é essa prosperidade. Será que prosperidade é uma conta recheada ou é poder viver com seu filho e trazer momentos que vai trazer uma memória afetiva para ele gigante lá no futuro, de valores, de família, e aí vai. Então, acho que é aí a grande virada de chave do sucesso, né? Flávio trouxe grandes pontos aqui pra gente, pessoal. Vocês ouviram com atenção, né? Falando da cultura da ostentação. Como a gente já falou aqui em episódios anteriores, o brasileiro ainda está na camada do afeto. É a necessidade de ter, é a necessidade que o outro também dê. A gente vê nos movimentos políticos que sempre tem um salvador, um ídolo. É a falta de identidade, a falta do eu. Ainda está no quero, que é o infantil. A criança, ela quer tudo, porque tudo é para ela, né? O pai, quando tem algo a oferecer, a criança fala assim, pai, eu quero uma bicicleta, eu quero passear. Então a criança, ela fala, eu quero, né? Aí você vê o pessoal falando, eu quero que o país mude, eu quero ser isso, eu quero ser aquilo. É a camada do afeto, é a camada infantil, do inocente e do órfão, indo falando um pouco de arquétipo. Quando você assume a responsabilidade do adulto, eu sou, eu faço, eu ajo. Você toma essa responsabilidade. E não estou dizendo, pessoal, que a gente não deva interagir com a política, que não deva ter as discussões. Deve-se ter, mas não buscar um salvador. É fulano, é ciclano, é isso, é aquilo. Eu preciso ostentar. E o Flávio trouxe também aí sobre o financeiro. O Brasil está entre os países que mais
financio as bits, né? Que fala as bits, aqueles jogos digitais, tigrinho, coelhinho, apostas, né? apostas. É um dos países que mais investem nisso, enquanto o sistema ali de investimentos que vão dar retorno, que está 1, 2, 3%, o Fábio entende melhor, não tem. É bilhões que o brasileiro poderia investir, mas que joga na intenção de que eu vou dar sorte, eu vou conseguir. Pessoal, a banca nunca perde. Se você ganha uma vez, para você ganhar uma vez, tem 5 mil, 10 mil, 30 mil perdendo, né? E assim, eu tô vendo, Flávio, pessoas perdendo a vida. Necessariamente, perder a vida não quer dizer a morte, morrer de forma carnal. É perdendo a vida de forma viva. É deixando de alimentar a família, deixando de estar com a família, deixando de estar consigo mesmo, de aproveitar o dia para jogar. Aquele dinheiro que muitas vezes poderia ser usado para uma viagem em família, comprar uma comidinha gostosa, uma roupa diferente, sair com os filhos. Ah, mas eu não tenho filho, sai com você mesmo. A pessoa está investindo. Não vou dizer investindo porque não é investimento, até vou fazer uma retificação. Estar jogando fora. Gente, quando você joga dinheiro fora, você não está jogando dinheiro, você está jogando tempo de vida. É a morte em vida. É uma situação que já está chegando, Flávio, a saúde pública. Eu vejo crianças falando, olha, eu jogo isso aqui. Minha mãe me deu R$10 para jogar o jogo do Tigrinho. Vou falar porque aí, é o jogo do Tigrinho. Eu tenho uma postura, se alguém faz propaganda ou compartilha essas bits aí, esses jogos aí, eu faço questão de bloquear, excluir, não quero ver esse conteúdo. Eu não pactuo uma coisa que leva à destruição das pessoas, das famílias, né? Muito importante o que o Flávio trouxe. Show! E, pessoal, vocês viram que ele falou sobre prosperidade? Prosperidade não é só conta recheada. Dinheiro é bom, dinheiro é uma energia. Mas você tem a oportunidade de acordar e tomar um café com calma, de conversar com seu filho, de levar seu filho para passear, de sentar e fazer um dever de casa, que nem eu vejo o Flávio ali no Instagram dele colorindo com o filho dele, de fazer pelo menos uma refeição com o seu filho, com a sua esposa, com o seu esposo. Como que é o seu dia? Você chega do trabalho e vai mexer no celular, vai assistir, e na manhã já acorda preocupado em trabalhar, preocupado em pagar contas, preocupado porque o chefe está assim, porque está assado, porque as contas não fecham, porque está com problema de saúde, ou porque tem que fazer mais dinheiro para poder investir ali no jogo. Investir não, retifico. Jogar fora o seu tempo de vida, né? Você sabe quanto vale a sua hora? Você sabe quanto que vale o seu minuto dedicado ao trabalho? Essa é uma grande pergunta. Pense sobre isso. Quanto que vale a sua hora? Quanto que vale o seu minuto? Eu falo para os meus mentorados, se no final da sua vida eu chegasse para você e falasse, você tem mais 1 hora de vida, quanto valeria? Eu te dou mais 1 hora de vida, você está ali, ó, morrendo. Você deseja ter mais 1 hora de vida? A pessoa, lógico. Então, o tempo ele é precioso, sim ou não? É tempo de vida, sim ou não? Né? Como você gasta ou como você utiliza? Eu não vou falar gastar. Eu falo gastar quando é jogar fora para tigrinho, para ficar passando feed. Como você utiliza o seu tempo? Como você vive o seu tempo? De que forma? Essa aí é uma pergunta para vocês, telespectadores e ouvintes. Pense sobre isso. Olha o que o Flávio trouxe. Ele usa o tempo dele com a família, com ele mesmo, com o filho. Ele vê o filho dele crescer. E o que isso traz para o filho dele? Traz uma coisa que a gente não vê hoje, Flávio, muito pouco. Estrutura familiar, a segurança que só um pai traz, os princípios, os valores, coisa que ele aprende com você. Ele aprende a ser um homem te vendo. E aí eu tenho certeza que ele vai ser um pai melhor, um cidadão melhor, um esposo melhor, né? É muito forte, pessoal, e muito importante a presença do masculino. Hoje, eu falo como mulher, eu vejo as pessoas colocando o masculino como algo ruim, como algo que tem que ser abominável. Gente, o masculino é muito importante. A presença do pai é tão importante quanto a da mãe. Eu vejo o pessoal falando muito da mãe. A mãe é muito importante, mas a presença do pai também. O pai que ensina, né? O Flávio está aqui para falar como homem, como pai, as coisas que ele ensina para o filho, as coisas que a mãe faz de uma forma, mas que com você, o seu filho interage com você de outra forma, não é, Flávio? Como que é essa interação com o seu filho? Fala um pouquinho pra gente, senão só eu falo.
Não, faz todo sentido isso, e realmente, assim, a mãe, ela tem uma questão super importante para o filho, mas o pai, né, até falando em sistemas familiares, né, o E, pai prepara o filho para a vida, né, para o fora, né, para o trazer, para o conquistar, para o trabalho, para muitas coisas nesse sentido. E é óbvio que ele tem um comportamento totalmente diferente quando está com o pai e quando está com a mãe. As crianças são assim, né? Eu que passei por uma situação de separação recente, a gente tinha muito cuidado com isso, né? De não se afastar, de como fazer de uma forma que ele não sinta uma falta do pai, né? E eu vejo muitos casais se separando, que viram uma guerra, que a criança entra no meio, e aí a mãe não quer deixar ver o pai, porque hoje a justiça brasileira sempre prioriza a mãe, e a mãe acha que está tudo certo, porque o pai é um cachorro, porque o pai não sei o que lá. E, na verdade, o pai daquela criança é o melhor pai que aquela criança poderia ter. E você não pode excluir ela, né? Não tem como fazer isso, porque senão ele vai ter muitos outros problemas, né? E até é engraçado isso, que muitas das personalidades, das 9 personalidades, 5 delas, o trauma vem de pai, não de mãe, tá? Então, a maioria das personalidades são formadas por um trauma referente a uma ausência, uma questão com o pai e não com a mãe. Então, realmente, a figura do masculino é importante, né? E eu não estou falando de feminismo ou machismo, não é isso, não estou falando de exatamente. empoderamento feminino, não sou nada contra nada disso. Só que eu acredito que tem que ter um equilíbrio. Não é nem o empoderamento do homem nem da mulher, né? Eu acho que foi criado, se a gente for ver religiosamente falando, ou de uma forma que seja equiparada, né, de mesmo nível, não um acima do outro, não existe um melhor ou pior, né? E aí a gente começa a mudar. Então, essa questão com o meu filho, realmente, assim, além de me trazer muitos esclarecimentos com relação à minha criação, porque, assim, minha mãe é húngara, meu pai é japonês, ambos bem, não tem muita ligação de afeto, né? Não é muito da cultura, é diferente do latino, né? Do brasileiro, é diferente, É né? diferente. E eu sou a primeira geração de brasileiros, então, assim, quando eu me tornei pai, eu comecei a entender algumas coisas que meu pai fazia, que minha mãe fazia, e ver de uma forma diferente. E quando eu mergulhei na personalidade, então, aí eu entendi qual é a personalidade do meu pai, da minha mãe, eu falei, opa, agora tá tudo tranquilo, né? Não era nada pessoal. Né? Então faz todo sentido esse autoconhecimento, esse autodesenvolvimento, essa forma de olhar o mundo de uma forma diferente, né? Perfeito. Viu, pessoal? O que o Flávio trouxe não é uma competição de que o feminino é melhor, o masculino é melhor. Os dois são importantes da forma que são. Cada um tem o seu papel na entrega para o mundo, né? E para os frutos. Eu digo que os filhos são os frutos, né? Quando a gente entrega para o fruto, a gente está honrando também os nossos ancestrais. Muito importante, o Flávio também trouxe, nos momentos de divórcio. Eu também me divorciei do pai dos meus filhos. E assim, eu como mulher, nós mulheres, a gente carrega o sentimento mais aflorado, né? Tô dizendo, tem um lado meu muito racional, mas na hora o sentimento muito aflorado. A gente fica magoado, não existe separação no qual a gente não saia magoado, independente. E existe um processo de luto. Todo aquele ciclo que nós terminamos tem um processo de luto. É necessidade de você se acolher. O outro também, ele não tá sentindo. Só que cada pessoa reage de uma forma. E, cara, quando você olha pro pai do seu filho ou pra mãe do seu filho e você demoniza ele, você não tá ferindo o pai, você tá ferindo o filho. Isso, quando eu entendi, eu falei exatamente. Os meus filhos têm o direito de ter um pai. Eles têm o direito de conviver com o pai. Eles têm do jeito que o pai é. Eu me preocupei muito, Flávio, em não fazer aquela alienação parental. Às vezes sobe a cabeça com algumas atitudes, mas é a relação a minha. Eu sempre converso com os meus filhos. O seu pai é o melhor pai. Nosso relacionamento não teve como prosseguir, não cabia mais. E isso é um problema meu, né? Tem nada a ver com isso. Uma vez meu filho falou assim para mim, mãe, ele tinha uns 11 anos, hoje ele tem 16. Eu não queria que a senhora tivesse separado do meu pai. Eu fico muito triste com isso. Eu falei, filho, eu entendo, eu respeito o seu sentimento, mas o que eu fiz foi o melhor para mim, não cabia. Não tem nada a ver com você. Você não teve nenhuma questão. Não é culpa sua. Mas a mãe fez o melhor para ela e o seu pai o melhor para ele. Para que nós
pudéssemos ser os melhores pai e mãe para você, porque da forma que estava, a mamãe não conseguia ser a melhor mãe para você. Você lembra que tinha algumas discussões? Eles não lembram muito. Falei, que bom, não é para lembrar. A mamãe te ama da mesma forma, seu pai te ama da mesma forma. Porque você é fruto de um amor, é fruto de um sentimento. Mesmo que tenha sido um filho que só foi ali, como dizem, no banheiro químico da balada. Teve um sentimento, teve uma intenção, né? E eu vejo, Flávio, muitas questões depois da separação trazendo essa carga para o filho, né? E aí você trouxe que no Enneagrama tem muitas questões aí da ausência do pai. Mães, agora eu vou falar com as mulheres, chega aqui perto. Mulheres, vocês que têm um filho, você ama seu filho? Não tire o direito deles de conviver com o pai. O pai é muito importante. Não demonize. Porque quando você fala mal do pai, você está falando mal do filho. O filho é metade do pai, é 100%, como a gente aprendeu, é 100% do pai. E a mãe também, pais, né? E o Flávio fala da parte dos pais, vou falar da parte das mães. Mulher, por amor aos seus filhos, respeite essa questão. Você tá magoada, ele apontou com você, sei lá, foi traída, é uma questão sua de adulta. Se resolva. Procura terapia, procura constelação, procura enneagrama, vai meditar, xingue ele com as amigas, sai para beber, mas não traz essa energia para o seu filho, porque ele se limita. E sabe como ele se limita? No patrimônio. Ele vai ser uma pessoa que vai ter dificuldade em fazer dinheiro, porque o pai está relacionado a isso. Ele vai ter dificuldade em se manter no emprego, ele vai ter dificuldade em se manter no negócio, tá? Então, por amor ao seu filho, não é nem pelo amor ao seu ex, deixa com esse exploda, como marido, mas como pai. Ele pode ser o que for. Traga boas novas para os seus filhos. Traga bons exemplos. Tá bom, mulherada? Vocês me ouviram, né? Nada de falar mal do pai para o filho e nem de bloquear. A não ser, lógico, né, Flávio? Quando o pai ou a mãe tem aí um risco à saúde do filho, física, mental e emocional. Mas sempre conversando, esclarecendo no sentido, seu pai te ama, mas no momento não é possível a convivência. A criança ela vai entendendo também. Não traga o pai como o diabo. E aí, Flávio, agora você fala para a gente ir concluindo aqui em relação, né, a você com o feminino, como que é a sua postura, né, em relação aí na educação, no desenvolvimento do seu filho, em relação ao feminino. Como que foi para você? Isso eu percebo muito, eu vivenciei algumas separações já em pessoas que eu atendi, e o homem ele tem uma questão que é muito ligada a uma posse do feminino, né? Então, se o feminino começou a namorar, daí já começam aquele xingamento, já começam situações, e isso normalmente é externado para o filho. Né? E daí a Michelle falou muito bem que essa exclusão do pai, quando você tira o masculino, tira o pai, vai gerar problemas de trabalho, de prosperidade, de um monte de coisa, né? Agora, se eu tiro a figura da mãe, essa criança vai negar a vida. É muito mais profundo, né? Então, se eu tiro a figura da mãe, essa criança pode ter uma doença grave porque ela vai querer ir embora logo. Assim, ela pode ser uma pessoa depressiva, ela pode ter um problema muito mais grave, né? Então, assim, o que eu gosto de falar para todo mundo que eu atendo que está passando por uma fase de separação, ou até o que eu trouxe muito na minha separação, todos os sentimentos que eu tive são sentimentos secundários, porque o sentimento primário é o que você bem falou, Michele. Na época que nós fizemos um filho, existiu o amor, né? E esse amor, por não ser correspondido pelas dores, pelas funções que nós tivemos, ele se transformou numa raiva, numa repulsa, no ódio, em um monte de sentimentos secundários. Mas a gente tem que resgatar esse sentimento primário, né? E não bem explicado, não por nós, né? Não porque, não, é Jesus Cristo que dá a face. Não é isso, não tem nada a ver. É pelo nosso filho. Porque se a gente resgata esse sentimento e mantém um relacionamento de respeito frente ao filho, frente à filha, isso vai mudar a vida dessa, né? E assim, é uma escolha nossa. Não é algo tão assim, surreal. Você não precisa ser divino, você não precisa perdoar, você não precisa amar a pessoa, olhar, abraçar, não precisa nada disso. É só respeitar, é só não falar mal dessa pessoa para o seu filho, é só não excluir ela dos eventos familiares,
essa inclusão é muito importante mesmo, muito importante. Ouviram, pessoal? Não é transformar o ex em Jesus. O Flávio foi perfeito aqui. Não é da outra face, não precisa falar eu te perdoo, não, nem entre nesses méritos, isso daí deixe para lá. Mas olhe para o seu filho e saiba que você escolheu o pai, você se relacionou. Vocês foram impulsionados. A mãe foi impulsionada e o pai foi impulsionado. Teve uma impulsão. Teve alguma coisa que você gostou na pessoa. Não é possível, não é? Enfim. E olhe para o seu filho e enxergue que ele é 100% o pai e ele é 100% a mãe. Então, toda vez que você tem uma frase assim que o pessoal fala, acho que o pessoal já ouviu, nossa, mas você tem o mesmo jeito do seu pai, o mesmo jeito daquela família, o sangue... Eu ouvi isso, tá? O sangue ruim do seu pai. O que aquilo implantou na minha cabeça? Que o sangue que flui, que é a vida, é ruim. Olha como é que eu olho para a vida. Se aquilo que me traz o fluir da energia da vida é ruim. A pessoa estava com raiva, né? Mas não foi a minha mãe, mas foi uma pessoa que, no caso, cuidava de mim. E era até a mãe do meu pai, no caso. Então, o sangue dela também é ruim. E a confusão que ficou na minha mãe, tudo é ruim. Como que eu enfrentava em relação ao mundo? Uma pessoa que enfrentava o mundo como algo ruim. Eu tenho que me defender o tempo todo, porque o mundo é ruim, as pessoas são ruins, eu não posso confiar em ninguém. Porque se meu sangue é ruim, se aquilo que flui, o sangue que veio do meu pai, a parte do meu pai que me impulsiona para a vida é ruim, as pessoas são ruins também. Eu preciso estar 100% em alerta. Se você está 100% em alerta, você vai ter o quê? Ansiedade. 100%, gente. Você vai desenvolver aí ansiedade. E entre outras coisas. Então, é muito importante com as falas. Busque se autoconhecer. Ninguém está dizendo que filho tem um manual e que é para você seguir o nosso manual. Se autoconheça, busque. O Flávio tem aí ferramentas, tem livro, tem mentorias. Pessoal, existem várias formas. A gente aqui está dando uma pitadinha aqui no Conversa do Despertar. Para que é isso mesmo? Uma conversa de despertar. Para você encontrar aí os seus processos, os seus caminhos. E todos os caminhos, que nem fala aqui na chamada, leva ao despertar. E cada um dentro da sua consciência. Mas é de suma importância você se conhecer e se tornar uma pessoa mais consciente para você e para os seus filhos também. O Flávio trouxe aí que o mundo dele mudou, a perspectiva dele mudou quando ele teve um filho. O filho tem essa capacidade de transformar. Agora, se você não faz por você e nem pelo seu filho, você vai fazer por quem? Né? Aí vai reclamar da economia, dos presidentes, dos governadores, de quem quiser que for, do chefe, do motorista de aplicativo, do cachorro, do vizinho, vai reclamar de tudo e vai ficar nessa camada de afeto, de carência. Né? Vai ser acabando sendo filho do filho, um emaranhado que a gente conversa sobre isso num próximo capítulo, Fábio. Eu vou deixando aí mais um convite para que a gente continue essa conversa, que foi maravilhosa, incrível. Tenho certeza que os telespectadores e os ouvintes tiveram vários insights. E para você que nos ouviu até aqui, você está pronto para iniciar a sua jornada, saiba disso. Esse já é um primeiro passo. Só de estar aqui assistindo, seja hoje, seja em qualquer momento do seu dia, você já está buscando se autoconhecer e se autodespertar. Confie na sua jornada, dê o primeiro passo da forma que der. Não se comparem com o vizinho, se compare com você. Hoje você parou para assistir, você parou para ler, você foi lá nas redes sociais do Flávio e começou a seguir e começou a buscar um pouquinho da pílula do conhecimento. Olha o que é o Enneagrama. Então, visite as redes sociais do Flávio, conheça mais sobre o trabalho dele com o Enneagrama, com as constelações e todos os trabalhos que ele traz. Essas ferramentas podem transformar a sua vida. Não perca a chance de dar um próximo passo em direção à sua evolução pessoal, à sua evolução profissional e para a vida. Nós vamos deixar aqui os links das redes sociais do Flávio, onde vocês conectam a ele, os links dos livros, entre em contato, qualquer dúvida, tenho certeza que o Flávio vai estar à disposição para conversar com vocês nas plataformas, nas redes sociais. E se você gostou dessa conversa, não esqueça de se inscrever e apertar o sininho. Flávio, foi um prazer te receber aqui. Foi uma conversa maravilhosa que trouxe todos os insights. É tão incrível ver um homem olhando para o desenvolvimento pessoal, um homem que é dedicado aí ao filho, que entende a importância da energia do feminino e do masculino e que ajuda muitas pessoas a despertar em várias áreas da vida.
espiritual, mental, emocional, profissional. Gratidão pelo convite, pela oportunidade. Nós tivemos uma conexão muito bacana, né? Então eu acredito realmente, e eu vou além, tá? Porque eu não acredito no acaso. Isso não sei se tem a ver. Falam que é do meu signo, que eu sou de peixes, eu não manjo nada dessa parte astral aí, mas eu sei, falam que é do meu signo, né? Mas, assim, eu não acredito no acaso. Então, se você está vendo esse programa, se você se sentiu tocado por isso, eu estou realmente à disposição, tá? Eu já autorizo até Oi? ao vivo, é assim mesmo, né? Ali acontece as coisas. Se Não é preocupa, para. né? Não fica ok. Mas realmente não acredito no acaso. Então, se você está tendo acesso a essa informação agora, eu já autorizo até colocar o meu WhatsApp mesmo. Podem me chamar, podemos conversar. Eu acredito que, assim como essa ferramenta mudou a minha vida em vários sentidos, eu acredito que eu posso ajudar as outras pessoas. E é sobre isso, é sobre essa troca. Né, sobre o ajudar o outro, né? Muitos me perguntam o que é prosperidade, né? Prosperidade para mim é você ter algo que o outro precisa, é isso. E entregar isso para o outro, né? Porque eu até brinco que a gente só entrega o que a gente tem em excesso, né? Então, se você é uma pessoa muito rancorosa, você vai entregar rancor, vai entregar medo, vai entregar incerteza. Se você é uma pessoa que você pode ajudar as outras pessoas, não guarda isso para você, não. Tenta realmente jogar isso para o mundo, que isso é uma via de mão dupla aí, né? Você vai, isso volta para você de uma forma que você vai se surpreender mesmo. E te agradeço demais por essa oportunidade, estar compartilhando um pouco aí da minha vivência, e eu estou realmente à disposição e desejo todo sucesso aí para o Conversa Despertar, para você, que Deus abençoe imensamente a sua trajetória e que você continue seguindo esse legado aí, fazendo transformação de vidas aí, utilizando redes sociais, utilizando a internet, utilizando tudo isso. Que Deus abençoe aí mesmo. Gratidão, Flávio, foi um prazer. Gratidão por ter dito sim a essa missão, por estar aqui também hoje, compartilhando um pouquinho aí com os nossos ouvintes. Pessoal, não deixe de seguir, não deixe de compartilhar. Se fez sentido um pouquinho para você, compartilha com quem você sente no coração que precisa ouvir o que foi falado aqui. Muitas vezes a pessoa precisa só de um empurrãozinho, uma mensagem, uma fala, causa um despertar e essa pessoa busca se desenvolver em todas as áreas da vida. Nós somos seres completos e é muito importante. Gratidão, Flávio. Te desejo muito sucesso que você já tem e que multiplique em dobro, em triplo para você, para sua família e para todos os frutos que você tocar. Foi muito especial a sua presença aqui. Pessoal, desejo a vocês uma ótima noite. Encontro vocês aqui no próxima quarta-feira, às 20 horas, aqui no YouTube e no Instagram. Estejam sempre presentes. Gratidão pela presença. Um beijo no coração e até o próximo encontro. Gratidão a todos. Muito obrigado.